E começamos o Liga da Política. Eu vou até tirar o café daqui de Ari, porque você não pode Ai, ficar... meu Deus. Esqueça desse negócio. Meu balde. De você ficar empolgado. Entrevistado aqui, você, por favor, se comporte. Você hoje, por favor, se comporte, se contenha. Não é todo dia que a gente tem um entrevistado deste naipe neste programa. Peso, né? Por favor, viu? Eu não posso nem dizer futuro prefeito, porque o pessoal vai ficar, por que isso aqui? Deixar bem claro, estou conhecendo o entrevistado neste momento. Sim. Eu também não gosto de ser chame futuro, não. Eu prefiro o próximo. O próximo. Gostei disso. Quem será com essa voz? Quem será com essa voz? Quem, Cissa? Quem será com essa voz? Figura ilustre. Estamos aqui com o secretário de administração de Lauro de Freitas, Ailton Florencio. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. É importantíssimo você estar aqui, porque a gente está discutindo o tempo todo a cidade, está o tempo todo falando seu nome. Você é um nome aí bem circulado. Bem falado. E eu já falei, falei na Brado e vou repetir aqui. Se eu tivesse R$1 na minha conta, se eu tivesse R$1, que eu não tenho R$1, mas se eu tivesse R$1, eu apostava em você. Na bolsa de aposta que estão fazendo aqui. Para candidato? Na corrida. Na corrida, para candidato e para... Hoje, se a eleição fosse hoje, botou na urna, tudo bem, temos uma corrida, temos mais 52 semanas aí acontecendo. Mas hoje... falando isso há um tempo já, viu? Exatamente. Mas hoje o meu retrato é esse. O pessoal tá dormindo no ponto. A oposição tá dormindo no ponto. Acontece isso. Mas antes de falar sobre isso, que é papo bom, eleição, eu adoro, é o que rende. Papo é bom mesmo. Mas eu queria conhecer um pouco da sua história. É importante pra gente conhecer a sua história. Até porque, quem é? Me perguntam muito, quem é? Você conhece? É seu amigo? Não conheço, tô conhecendo agora. Vou repetir, tô conhecendo você agora. Quem é você? Como é que você veio parar na política? Vamos entender um pouquinho de quem é Ailton Florencio. Por favor, me ajude ali quem está do outro lado ali, ó. E seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cissa, Ari, Paulo. Bom, veja só, eu diria que minha trajetória política é comum a 80%, 90% das pessoas, porque eu vim de uma família pobre, rural. Eu nasci de parteira, né? Eu tenho 14 irmãos, somente a minha irmã caçula, que nasceu em maternidade. Os demais foram de parteira na roça. E como a boa parte dos baianos, na década de 60, houve aquele processo migratório campo-cidade, e aí minha família migrou para a cidade. Apesar de ter migrado para a cidade, nossa relação com a vida, né, com a construção de condições de vida, sempre foi trabalhar em roça e viver na cidade. E até 15 anos eu convivia com esse mundo urbano e rural. Meus pais eram alfabetizados, mas não fizeram, digamos assim, o primário. Mas eles tinham uma coisa muito forte, é que se não estudasse, apanhava. Hoje é proibido, né? Tem o ECA. E essa semana a gente teve a eleição, né, dos conselheiros. Ainda bem que nós temos no Brasil hoje o ECA, que é uma referência para todos nós na defesa da criança e do adolescente. Mas à época era cascudo se não estudasse. Assim como na escola também. Se não estudasse, os professores tinham a liberalidade da palmatória, né? Todo mundo lembra disso. O primeiro ECA, né? Exatamente. Assim que funcionava o ECA. Hoje em dia tem, digamos assim, maneiras e métodos mais lúdicos de convencer a criança a estudar. E nessa perspectiva de ter pais e mães, pai e mãe afiado, no sentido de que eles não viam para nós um futuro que não fosse através do estudo, até pela história deles. Aí eu, assim como alguns irmãos, se dedicou muito ao estudo, mas ao trabalho também, que a gente não tinha condições de não trabalhar. E tem uma particularidade nisso, que nessa história de se mudar, e a gente se mudou muito em função de sempre estar buscando melhor condição de vida, eu deixei para... Assim, eu fiz minha primeira comunhão, minha família é católica, eu fiz minha primeira comunhão aos 13 anos. Eu acho que o 13, a partir daí, me acompanhou a vida toda. Persegue, né? E teve um elemento... Desculpe, você não falou de onde você nasceu. Eu nasci numa cidade chamada Rio Real. Sim, aqui próximo. Migrei para... Meus pais migraram
para Lagoinhas. E ali eu morei um bom tempo. E como havia essa, digamos assim, essa insistência por estudo, eu fiz o teste. À época tinha um teste para a escola técnica, né? Só que eu optei por fazer escola técnica rural pela minha origem. E fiz, na Bahia tinha apenas 2 escolas técnicas, que era a federal aqui do Barbalho, e tinha a escola técnica federal que era em Catu, e ali eu estudei. Fiz ensino médio agrícola. Em Catu. Mas antes disso, eu fiz minha primeira comunhão. Outro dia passou no Fantástico, está passando, né? O 50º de Fantástico, não é isso? Isso. E aí eu relembrei, porque passou uma reportagem muito forte sobre a seca dos anos 70, 80. E naquele período ali que eu estava fazendo a primeira comunhão, as cidades na Bahia, do litoral, receberam levas de imigrantes do sertão, fugidos da seca, que foram 7 anos de seca. Então, ali se vê, quem não viu aquela época ou nem lembra, é só clicar ali na reportagem Fantástico, foi recente, que tem lá quantas pessoas morreram no Nordeste em função de fome e seca. Naquela época também tinha levas e levas tinha um termo técnico que se usava, para não dizer roubo de supermercado, era saques de pessoas famintas arrombando portas de supermercado para tirar comida, roubavam feijão, não sei o que e tal, não tiravam outra coisa. Nessa época o governo federal, acho que foi o último governo militar, o governo Geisel, não, o governo Figueiredo, eles criaram o chamado Comida pelo Trabalho, que eram as frentes de trabalho no Nordeste, exatamente para justificar dar cestas básicas e tudo mais. Nesse período eu estava fazendo a primeira comunhão, e a atividade da primeira comunhão era fazer arrecadação de alimentos e fazer mutirões em torno dessas famílias que chegava aos milhares ali naquela cidade que eu morava então, que era Lagoinhas. E aquilo ali, eu já era de uma família muito pobre, mas não era de uma família que passava necessidades alimentares, né? E aquilo foi muito forte na minha vida. E a partir daquele momento, que dentro da igreja, era uma instituição dentro da igreja chamada Promoção Humana, eu passei a militar nesse processo social, e isso me acompanhou a vida toda. Quando eu fui eu fui estudar, mas continuei fazendo trabalho na igreja, só me afastei ali do trabalho da igreja quando eu me mudei de cidade, que eu fiz um concurso público, depois que eu saí da escola, fiz um concurso público no estado, fui trabalhar com extensão rural, e aí fui para uma cidade chamada, não foi bem uma cidade, foi uma região chamada Serra do Ramalho, perto de Bom Jesus da Lapa, hoje a cidade. Sim. E tá aí outro impacto que eu tive na minha vida, que eu fui trabalhar nas agrovilas. Agrovilas foram locais onde o governo da época pegou pessoas da barragem de Sobradinho. A barragem de Sobradinho, na década de 70, ela encheu, cobriu várias propriedades e foi feito aquele projeto Serra do Ramalho para poder receber aquelas pessoas. O que eu encontrei lá foi pessoas passando fome, comendo umbu, frutas para poder sobreviver. E eu, como técnico, tinha a obrigação de fazer projetos para financiar a lavoura de pequenos, médios e grandes produtores. E ali, minha relação com o banco, os projetos eram para o Banco do Brasil, e todos os meus projetos que eu fazia para o médio e o grande produtor, o banco liberava. E só não liberava para os pequenos. E os pequenos era quem eu mais convivia, porque quando eu ia na propriedade do médio produtor, eu não encontrava o proprietário, eu encontrava o funcionário. Do grande eu encontrava o funcionário. E o pequeno eu convivia, sabia da capacidade dele de produzir, sabia da fome que ele estava passando e da dependência daquele crédito para ele comprar semente, adubo e tudo mais e produzir. E quando chegava a época de liberar o recurso, não liberava o recurso para isso. Se eu tinha os projetos liberados para o médio e grande, o problema não era meu técnico, o problema era a relação com o banco que não queria liberar. E no desespero que eu via aquelas famílias, cada técnico, no meu caso, eu acompanhava 150 famílias,
Eu disse, olha, eu não posso fazer nada, vocês têm que subir no caminhão e ir na porta do banco e exigir. Eu vou com vocês e para questionar o banco. E subimos na boleia do caminhão para questionar o banco. E, o gerente deve ter adorado. O gerente tanto adorou que ligou para o meu chefe, foi minha primeira suspensão que eu tive do meu trabalho. Mas a partir dali... Suspensão injusta. Injusta. Mas a partir dali, o banco foi obrigado a liberar os projetos daqueles pequenos agricultores. Eu recebi minha suspensão, então mas valeu a pena a suspensão. Fiquei satisfeito. Valeu a pena. Daí me vinculei muito ao movimento sindical, aí já foi no governo João Duval. O início do governo João Duval, eu era funcionário público, como eu disse, o governo massacrava muito os funcionários públicos, né? Aí eu me envolvi com o sindicato, do sindicato eu fui ser dirigente da CUT, né? Da CUT Bahia, depois da CUT Nacional. Como membro do movimento sindical, eu fiz muitos cursos, né? O movimento sindical tinha isso, precisava de muita gente formando novos militantes. E eu passei a exercer essa função de formador dos dirigentes sindicais. Os grandes sindicatos na Bahia, os químicos, que Moema, foi dessa época que eu conheci Moema, os químicos petroquímicos, rodoviários, isso aí está em que ano? tudo. Você conheceu Moema? Isso aí foi 87, 88, nessa fase. Que, ali no início da primeira candidatura de Lula, em 89. Sim. Eu já conhecia a Moema, a gente já militava ali. Ela era bem novinha. Não tinha crescido ainda, né? Era baixinha ainda. Então, nesse período a gente se conheceu, militávamos juntos e eu passei como formador, como dirigente que fazia formação política, eu passei a viajar pela Bahia e depois pelo Nordeste. E quanto mais eu passei a viajar, eu comecei a ser demandado por estruturas nacionais para ir também, não só participar de cursos, mas também fazer debates. Aí eu passei a viajar ao sul do Brasil também, nessa perspectiva de construir o movimento sindical. E fui ser dirigente de formação da CUT na Bahia, na mesma época que Moema foi, se não me engano, secretária-geral da CUT, né? E aí passamos a conviver de modo muito intenso. E é interessante destacar que nessa época não existia essa história de ser dirigente e passar em brancas nuvens. Era ser dirigente sindical e receber cavalo quando a gente em cima, gás lacrimogênico e por aí vai, quando estava nas grandes manifestações, e tinha grandes manifestações. Então, hoje a gente tem grandes conquistas no ambiente da relação capital-trabalho, na relação de direitos, exatamente porque houve todo um processo de construção nessa história recente, tanto que todos nós estamos vivos para estar contando. Pra você ter uma ideia, esse mês agora é o mês do comerciário, né? Isso. O mês do comerciário. Eu lembro, eu era adolescente, minhas 3 irmãs trabalhavam no comércio. Não recebia salário, recebia meio salário mínimo. A relação dos trabalhadores do comércio, ele só veio ser equalizada a partir da década de 90, porque até então, o trabalhador no comércio recebia de salário mínimo para baixo. Comissão, nem pensar. Comissão é uma história recente dessa relação. Então, foram grandes lutas que foram desenvolvidas para se garantir esses direitos. Tem outro elemento que é muito comum hoje nas famílias, que são os direitos previdenciários. A mulher trabalhadora que engravida tem a licença maternidade, hoje é de 6 meses, antes era de 3, né? Nós temos a mulher trabalhadora rural que tem acesso à licença maternidade, não tinha. A mulher trabalhadora rural, quando engravidava, era problema dela, da família dela, não tinha assistência social absolutamente nenhuma. A aposentadoria rural era meio salário mínimo. BPC no campo, BPC nas cidades, na periferia, não existia. BPC é o benefício de prestação continuada. De prestação continuada, que é aquela situação onde a mulher, o idoso,
uma pessoa doente, né? Crônica, uma doença crônica, um problema crônico, aí tem esse benefício de prestação continuada. Ter um deficiente na família aposentado, de jeito nenhum tinha. Isso foi pós-88, a Constituição, e quem implementou foi o governo Lula, pós-2002. Então, tudo isso, a matriz desse conjunto de direitos que a gente tem hoje, estava ali naquele processo de luta. Eu me aproximei do movimento político. Aí eu já estava na faculdade, eu fiz economia na UFS, à noite, porque eu tinha que trabalhar. Aí você já tá chegando para Salvador, né? Saiu de Alagoinha, já tá em feira. Aí tá Lagoinhas, Catu. Tá subindo, né? Tá subindo. Na verdade, eu vim para Salvador logo no início do movimento sindical. E vim aqui para Lauro de Freitas. Minha primeira moradia nesse processo. Quando você veio para cá? Já foi Lauro? Aqui no Clécio Andrade. Na década de 80, esse condomínio é da década de 80. A cidade era vazia. 30 mil habitantes. A paralela era um passeio, e não tinha problema nenhum para chegar no centro. O grande problema é que eu saí daqui para ir para Nazaré, que era onde ficava a coach, era mais longe do que chegar em feira. Era uma viagem. Demorei transporte e tudo mais. Aí daqui eu retornei para Salvador por conta da distância. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo faculdade, estava no movimento sindical. E no movimento sindical, na CUT, como as relações eram muito intensas e muito exigia muito de nós, e havia uma inter-relação muito forte com o movimento sindical no Brasil inteiro, América Latina, e havia um olhar muito forte do mundo inteiro para a redemocratização no Brasil. Então isso permitiu que a gente construísse grandes relações nacionais e internacionais, inclusive, também. Então a gente recebia delegações de vários países, e nesse processo, eu estava ainda fazendo faculdade, eu fui fazer um curso primeiro em Campinas, e depois na União Soviética. À época ainda era a União Soviética, que eu fui fazer um curso de Economia Internacional durante 4 meses lá, a convite do Movimento Sindical Europeu. De retorno, aí teve uma nova eleição no Movimento Sindical, na CUT, e aí eu fiquei mais 2, 3 anos, mas tem um elemento nesse processo, é que isso foi me distanciando do que eu prezo muito. Porque quanto mais você recebe responsabilidades que vai te levando para um determinado lugar, de superestrutura, você não vai tendo tempo de estar cá embaixo. Exato. De ouvir a dor, né? Isso me criava uma inquietude muito forte. E aí eu fiz um corte, digo, olha, essa é a meu último período de direção. Ninguém entendeu nada, mas era o meu sentimento, voltar para trabalhar no dia a dia com as bases. Aí não renovei meu momento de direção na CUT, já estava construindo o processo no PT, eu me filiei ao PT na década de 80 ainda, e voltei para o meu trabalho, que era no Estado, na época na Emater. E fazia consultorias diversas e tudo mais. Nesse retorno, eu já fazia consultorias para agências internacionais, quando uma dessa agência me convidou para fazer seleção de pessoas para trabalhar no que eles chamam de ajuda humanitária internacional. Os países africanos, países asiáticos que, à época, passavam problemas semelhantes ao que o Brasil passava. Né? E eu acolhi uma missão e juntei um conjunto de pessoas para que houvesse a seleção, e fiquei sendo um cicerone desse processo. E, ao final disso, eu recebi o convite para ir fazer um trabalho na África, um trabalho de ajuda humanitária. Praticamente significava, no caso específico, era em Angola, que estava saindo da guerra,
E o que é que acontece com a guerra? O que é que aconteceu com a seca? As pessoas se juntaram nas cidades. No caso da guerra, as pessoas se juntaram nas cidades e estavam se organizando um trabalho para levá-las de volta, naquele ambiente de paz, levá-las de volta às suas origens. E eu fui convidado para isso, para ir fazer esse trabalho. No primeiro momento neguei, no segundo momento neguei, no terceiro momento neguei, no quarto momento não sei como é que eu fui parar lá. Chegou uma hora que você não tinha mais como negar. Teve uma hora que eu disse, eu vou. E fui. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Aí já estamos em final de 94, entrando para 95. Passei, foi uma experiência extraordinária, porque foi um ambiente que eu estava dentro da casa das pessoas, ou do que restou daquelas casas, esbagaçadas pela guerra, muita fome, muita agonia, gente dilacerada, o braço, perna. Pós-guerra, né? No pós-guerra. Mas era um sentimento de humanidade que estava ali, que você se sentia útil naquele processo, que me pegou pelo braço, pelo coração, pela mente. Eu disse, eu tenho algo a fazer, tenho algo a ajudar e vou ficar. Eu fui para passar 3 meses fazendo formação. Disse, você não quer ir, então venha. Porque eu também me especializei em metodologia de trabalho popular. Então eu fui lá para fazer isso. E acabei ficando mais de 2 anos naquele processo de trabalho. Mas foi uma experiência onde você via a evolução a cada dia. O degrau ele era cotidiano, né? E como a gente tinha uma experiência aqui do Brasil, do Nordeste, de muita carência, então eu sabia como lidar com aquilo. E como lidar com um país tão destroçado, né? Que Angola foi destroçado, você não tinha água potável, você não tinha saneamento, não tinha energia. Você não tinha energia, você não tinha nada naquele momento. Né? Não tinha nada. Onde eu fui morar, não tinha energia durante 2 horas no dia. Era um geradorzinho. Botava para rodar só 2 horas? Só 2 horas. Anoitecia, ligava o gerador, 2 horas depois não tinha mais energia. Era tudo na vela. Mesmo assim, eu gostei. Tanto que ficou 2 anos. Ficou 2 anos, E não sei se vocês lembram aí daquele filme de Tarzan, né? Tinha aquelas aldeias, aquilo tudo. Sim. A imagem digamos assim, inicial das áreas que a gente tinha que remontar era aquilo ali. Áreas destroçadas. E meu trabalho basicamente era coordenar uma equipe, coordenar as famílias para refazer sua estrutura, refazer comunidades, construir escolas em mutirão, posto de saúde em mutirão, igrejas em mutirão, áreas de produção em mutirão. E tanto eu gostei de lá que eu voltei, pedi demissão do Estado. Isso aqui eu vou ficar e não quero mais. Pedi demissão e voltei. Voltou para Angola. Voltei para lá. Para quem não queria ir. Foi por isso que ele não queria ir. Mas 1 ano e pouco depois eu voltei, mas por um elemento muito forte também. A guerra recomeçou e tudo aquilo que eu fui fazendo, eu fui vendo começar a ser destruído. E o sentimento de perda, o sentimento de trabalho... Não era o trabalho físico, não era somente aquilo que estava desmanchando, era o desespero retornando e era aquela sua contribuição indo embora, né? E a impotência. A impotência. E nesse momento também já tinha uma ligação, né, do coração com as pessoas, né? Isso. Um vínculo, sentimento, né? Um vínculo, é essa palavra. Um vínculo com aquelas pessoas ali, né? Aí eu fui, quando eu vim que pedir demissão, eu fui para demorar muito. Mas depois que aconteceu isso, eu não quis ficar em lugar nenhum. Porque eu recebi vários convites, eu não volte não, bora para ali, bora para colar. Mas era como se eu fosse reassistir a mesma história e produzir a mesma história, recomeçar sem saber aonde ia andar. Aí voltei e eu também tinha uma intenção de fazer... Eu ia fazer mestrado por lá, aí resolvi voltar e fazer aqui. E aí voltei, comecei a fazer o mestrado em economia regional. E nesse interim, como eu tinha essas relações internacionais que eu tinha construído, eu fui convidado para assumir
um trabalho de uma agência alemã que fazia trabalho social no Brasil, em vários estados. Funciona assim, essas instituições, na década de 70, 80, 90, trabalhavam com ajuda humanitária em vários lugares e com ajuda ao desenvolvimento em vários outros. E no caso do Brasil era ajuda ao desenvolvimento num conceito amplo, né? Desenvolvimento de políticas públicas, por exemplo, trabalhando com pessoa com deficiência, ajudar instituições que trabalhavam com esses elementos e dando protagonismo para que eles pudessem desenvolver políticas públicas e serem exemplos para o Estado, prefeituras e tal, seguir os seus exemplos. Terceiro setor, no caso. No terceiro setor. E passei a fazer isso, acompanhei projetos no Brasil inteiro, na área de pessoa com deficiência, na área de ambiental, na área de desenvolvimento de comunidade, na área urbana, na área de desenvolvimento de qualificação em mulheres em presídios. Eu acompanhei um projeto no presídio no Rio de Janeiro, presídio feminino, com mulheres que tinham até 23 anos, tinha esse recorte naquela situação ali. E meu trabalho era acompanhar essas instituições que faziam o trabalho, verificar se estava sendo feito de forma adequada e liberar o recurso, porque eu era agente dessa agência que fazia a liberação desse recurso para que esse trabalho se estabelecesse. Também foi um trabalho extraordinário que eu fiquei 10 anos nesse trabalho, né, nessa agência. Eu só saí quando o Wagner ganhou o governo do Estado, porque eu sempre mantive minha relação com o mundo político e rural na Bahia e urbano também, nas periferias. E esse trabalho que eu fazia me deu muita experiência também. E eu passei a ajudar várias instituições aqui na Bahia, projetos, discutindo, captando recurso e por aí vai. E aí quando o Wagner ganhou o governo, naquela perspectiva ali que todo mundo acompanhou, me chamaram para ir trabalhar para implantar a agricultura familiar na Bahia, que não existia, né? Nos governos de Paulo Souto, ACM, a grande agricultura que funcionava, a agricultura familiar não existia. E aí eu fui ser o superintendente da agricultura familiar e implantei as primeiras políticas de agricultura familiar no Estado. 2006, primeiro governo de Wagner. Ganhamos em 2006 e assumimos no 1º de janeiro de 2007. Né? Aí fiquei no governo, inclusive Moema era prefeita aqui. Isso. Quando Moema... Primeiro governo dela. Ela assumiu em 2005. Ela ganhou em 2004 e assumiu em 2005. Foi até engraçado. Eu não sei se Moema lembra disso. Em 2004, depois de passou a eleição, eu vim visitar ela com um amigo meu, que é amigo dela também. Eu não lembro bem o motivo. Ela estava na transição. Aí eu vim visitar, conversar. Eu estava nessa agência alemã trabalhando. Aí... entra aqui, não sei o que, tinha tempo que a gente tinha se visto e eu acompanhava ela, as eleições de deputada, sempre estava convivendo ali com aquele ambiente político dela, né? Aí ela entra aqui, aí ficamos conversando algumas coisas. Ela disse: eu tô montando meu governo, eu quero que você venha para aqui, para o governo. Eu disse: mãe, mas não dá não. Ela: não, rapaz. Ela me mostrou o mapa que ela estava montando. Disse: venha. Aí se eu tivesse aceitado, eu estava mais tempo, né? Aí disse: não, eu gosto muito daqui, mas é muito longe de onde eu estou fazendo o meu trabalho. Aí, nessa época, eu morava aqui perto, né? Que eu sempre morei aqui em Patamares. E minha praia preferida sempre foi aqui em Pitanga. Né? Boa. Então, aí depois disso, vim aqui algumas vezes, Moema ainda prefeita, e quando ela estava em 2012, bom, aí fiquei esses anos com Wagner. Em 2010 fui candidato a deputado estadual. Foi, digamos assim, um impulso das organizações sociais na Bahia, que queriam uma candidatura com aquele recorte, e houve uma certa pressão para que eu fosse candidato.
teve aquele jogo de estiga e puxa e finalmente eu fui candidato. Não fui eleito, né? Tive 25 mil votos, mais ou menos naquela época, mas foram votos, digamos assim, carregados no pneu do carro, né? Já tinha andado muito na Bahia, andei bastante naquele processo enfim. E quando eu construí uma boa equipe no ambiente rural no estado, isso eu tenho muito orgulho, digamos assim, porque quando eu saí, os locais foram bem posicionados com as pessoas que trabalhavam comigo. E quando acabou a eleição, no reencontro ali pós-eleição, o governo me chamou para voltar para o mesmo lugar. Eu disse, os lugares estão bem ocupados, as pessoas estão desenvolvendo um trabalho, possivelmente vão fazer até um trabalho melhor do que eu fiz, e se eu ter que voltar para o governo, eu prefiro ir para construir outro processo. Foi quando me chamaram para desenvolver trabalho de inclusão urbana. Eu trabalhava com inclusão produtiva no ambiente rural, e passei e me convidaram para desenvolver um programa no estado de inclusão produtiva urbana. E fui fazer isso. Trabalhava diretamente com as sedes, a Secretaria de Desenvolvimento Social, era ali meu lugar, mas numa inter-relação muito forte com a Casa Civil, na época, a Eva Chiavon. E foram um debate muito intenso, porque o governo do estado, Wagner, queria mesmo desenvolver um programa de referência de inclusão urbana. E desenvolvemos. Vocês devem ter ouvido falar do Vida Melhor, né? Sim. Esse programa ganhou o prêmio nacional, ganhou o prêmio internacional. Em função desse programa, eu fui apresentar ele no México, a pedido do Banco Mundial, fui apresentar ele no Peru. Não fui para outros lugares porque, digamos assim, eu fazia conferências. Não dá, e fazia conferências, surgiu um livro a partir dele, ganhamos prêmios, melhor experiência de inclusão produtiva urbana do Brasil. A gente foi receber esse prêmio lá em Brasília. Então foi um programa muito bem estruturado. E aí, depois das eleições municipais, em 2012, Moema foi ser secretária, né? Sim. Nas sedes. Ela entregou aqui o governo a Márcio, mas teve um episódio aí nesse processo. Eu estava nesse programa do Estado de Inclusão Produtiva Urbana, e vim fazer uma visita aqui em Moema, porque a gente tinha implantado uma unidade de trabalho aqui em Lauro de Freitas, do programa. Funcionava ali na Avenida Fortaleza, tinha uma equipe ali que não dava. Outro dia, eu tenho até um vídeo, outro dia eu estava no Caranguejo, tinha uma mulher vendendo churros com um carrinho à época que foi distribuído lá em 2011, quer dizer, foi agora esse ano, quer dizer, quantos anos depois, né? 12 anos. Aí eu cheguei, abordei ela e perguntei, e aí, esse carrinho, um carrinho bonitinho, tal e tal. Ela, isso aqui eu ganhei, o governo me deu, e daqui que eu tiro o meu sustento. Eu disse, mas está diferente esse carrinho, porque ela fez várias adaptações, mas o nome está lá, Vida Melhor. Né? Você reconheceu logo, né? E ela tinha feito várias adaptações, né? Botou um negócio de um lado, um negócio de outro, e ela dali vive. E a ideia do programa era exatamente esse, pegar os empreendedores, famílias que vivem do seu trabalho, que não tem condições de fazer grandes investimentos, dar condições dele melhorar o seu desempenho, melhorar a sua renda. Esse era o eixo do programa. E nesse período que eu vim aqui para uma reunião com a Moema, ela estava finalizando o governo, eu cheguei, era mais ou menos ali 8, 9 de dezembro, estava aquele desespero todo, porque Márcio tinha ganhado, né? Tinha que entregar o governo. Aí eu entrei com uma preocupação e Moema me jogou outra. Aí ela virou para mim e disse assim, Ailton, o governo está acabando, eu recebi agora aquela estrutura ali na Estrada do Coco, eu estou querendo dar para o Sebrae montar uma estrutura de qualificação profissional. Eu queria que você conversasse lá, na época eu acho que era Edival Passos, se não me engano,
conversa com o Edivaldo, não sei o que, eu estou sem tempo, blá, blá, blá. Eu disse, Moema, eu estou procurando uma estrutura para implantar na prática uma loja que represente o que a gente chama de economia criativa. Naquele período estava uma ebulição. O nosso secretário de turismo à época era Domingos Leonelli, e ele falava a todo tempo da economia criativa. E a partir do programa eu tinha feito articulações com o mundo do artesanato, da produção das favelas, da produção popular. E sua mãe, por que a gente não abre uma loja voltada para o artesanato da região metropolitana? Aqui, fica à vontade. Obrigado. Vai enchendo isso. Ela virou para mim e disse assim, oxe, tu tá maluco? Isso dá tempo, porque voltava 3 semanas para lá entregar o governo. Eu preciso entregar isso com o governo, e eu acho que o Sebrae tem mais condições. Eu disse, olha, o Sebrae tudo bem, mas se você quiser a gente faz. Ela disse, então faça. Ela inaugurou antes de sair a loja da Mauanda. Não sei se vocês lembram. Lembro. A loja Mauanda que tinha ali. Agora, infelizmente, aquela loja tinha uma estrutura física de drywall, né? E ali a estrutura de teto não foi muito montada, molhando, ela foi coisando. Mas ficou uma loja maravilhosa. Ficou linda na época. Foi uma loja de referência. Eu, depois de implantado... E deu um destaque ali na Estrada do Porto, porque não tinha nada, né? Era um terreno vazio, que não tinha nada. E era lindo aquele ali, não foi? Mas teve bons frutos depois, porque ficou como referência. Márcio passou os 4 anos e não deu sustentação àquele processo. Algumas vezes eles me procuraram e eu disse, olha, nós não somos o pai da criança, nós ajudamos o processo. E aí eu fui com eles no Sebrae, em outros órgãos do governo do estado e tal, mas na verdade em determinados momentos é preciso que alguém arraste com força, né, para poder rodar. Infelizmente não, e acabou acabando. Mas a área hoje em dia foi doada pela prefeitura ao São Jorge da Gomeia, voltado exatamente para remontar aquela loja, aquela estrutura que está ali. Então, o desafio está a remontar, né, aquele processo. E aí, Moema chegou na secretaria, depois que ela saiu, ela foi para o Estado. Quando ela foi para o Estado, eu disse, Moema, você está entrando por aqui, eu estou saindo por aqui, porque minha contribuição aqui está encerrada. Não, tu tá maluco, eu só vou passar 9 meses aqui, eu preciso de alguém próximo a mim aqui para estar me ajudando. Eu disse, tá, eu fico alguns meses aí. Ela, não, fique pelo menos o período que eu vou estar aqui, porque eu vou sair para ser deputada e eu preciso de você aqui. Aí eu continuei com ela, com a intenção de ficar. Ela levou alguma equipe daqui de Lauro de Freitas? Levou poucas pessoas. Levou 5, 6 pessoas somente, né? Aí eu fiquei com ela os 9 meses, já que ela ia ficar 9 meses somente. E quando ela foi se afastar, ela me chamou e disse, Ailton, eu quero te convidar para coordenar minha campanha de deputada federal. Eu disse, mãe, eu vou estar com você em todos os projetos que você tiver. Agora, você tem uma equipe imensa. Você foi prefeita, deputada, sim, e tudo mais. Chame uma turma, um pessoal dessa aí, uma equipe, porque eu vou estar contribuindo, mas vou estar em outro processo também. Não era outro processo político, a deputada seria ela, mas eu tinha adiado os planos que eu estava querendo fazer. Eu dava aula, eu era professor de universidade, eu dava aula ali na FTC e fazia um trabalho em conjunto com um professor da Católica, trabalho popular, né, de qualificação de empreendedores. E eu queria me voltar muito para isso. Ficava adiando o plano de me dedicar mais, porque o Estado nos absorve, né? Ela, não, eu preciso de você coordenando a minha campanha. Eu disse, bora tocar. Quando a campanha foi efetivamente começar, ela me chamou e disse, eu preciso efetivamente que você venha coordenar a minha campanha. É claro que ali tinha
tinha um aspecto da política, porque ela tinha deixado de ser deputada estadual há algum tempo, né? Sim. E eu conhecia várias figuras no Estado, né? Natural que houvesse alguma expectativa que eu pudesse contribuir além dos processos de organização. Até porque você veio de uma questão campanha política. anterior de deputado e tinha um capital político forte, né? Tinha 25 mil votos, né? Não é para ser desprezado. Aí Desprezado. Aí fomos, ela foi a primeira deputada federal do PT a ganhar na raça, né? Foi uma campanha feita na estrada, Moema não dorme, trabalha, vocês sabem disso, e ganhou. E no processo de fazer o exercício do mandato, e tem um negócio extraordinário aí, porque Moema passou 2 anos na Câmara Federal. Parecia que Moema é uma deputada de 20 anos. Você chegava em Brasília... 2014 a 2016. Você chegava em Brasília assim, eu ia para Brasília, ficava lá no Congresso, todo mundo... Parecia que Moema da Valer era amiguinha de infância de todo mundo, né? E não estou falando de amizade, não. Estou falando do aspecto da política, da presença política, da influência que ela passou a ter nos processos decisórios. E foi um ano também bem delicado, né? Porque 14 foi aquele Dilma e Aécio, que começou a polarização. Isso. Era aquele processo de Dilma, de fato, estava bem pesado. Brasília não devia estar fácil, não. Não foi fácil. Não foi fácil. Quando chegou em final de 2015, né? Final de 2015, Wagner assumiu a Casa Civil, não foi? Sim. Né? E convidaram ela para ser ministra. Dilma não fez uma reestruturação do governo. Foi quando ela... Naquela época ali que ali estava tentando arrumar o governo, botar Lula como ministro e tal. Ministra de quem? Agregou-se o Ministério da Mulher, o de Igualdade Racial e o de Direitos Humanos para um ministro só. Ela seria o nome. E aí Wagner entrou em contato com ela e a convidou. E isso foi ali por volta de janeiro de 2016. Aí ela me ligou de Brasília, aí perguntando a opinião, não sei o quê, porque ela tinha que responder já. Aí, naquele momento, estava aquela crise nacional, né? Sim. E a crise... impeachment. Isso. E a crise estava muito forte. E eu lembro muito bem o que eu disse para Moema. Eu disse, Moema, estão te convidando para fim de festa. Você já tinha feito a leitura do jogo, né? Ali estava muito desenhado. Eu disse, olha, você, independente do resultado desse processo, ela já conversava da pressão que ela estava recebendo aqui para voltar a ser candidata a prefeita. Eu disse, isso aí não é uma decisão simples, que você vai escolher uma trajetória. Você entrando com essa missão aí, você não vai dizer tchau que eu vou ser candidata a prefeita. Você vai ter que concluir o ciclo. E aí você não vai poder voltar, até porque tem prazo de descompatibilidade e tal, você não vai poder. E não dava tempo naquele momento, né? De janeiro a março. Aí, eu estou pensando nisso aqui também, mas enfim. Então ela abriu mão de ser ministra para poder voltar para Lauro de Freitas para ser prefeita. Ali pelo meio do caminho, os bastidores em si, finalmente, eu não sei como se desdobrou, porque nossas cabeças funcionam assim, o assunto saiu do coisa, entrou outro, esqueceu. Então, nesse momento você era chefe de gabinete dela? Chefe de gabinete, certo. Chefe de gabinete. Aí, efetivamente, começamos a planejar a candidatura dela aqui. Aí foi aí que eu me mudei para Lauro de Freitas, em 2016, e passamos a construir o processo de campanha. No finalzinho da gestão Márcio. No final da gestão Márcio. Como é que vocês encontraram a cidade? Rapaz, assim, teve algumas opções que Márcio fez como gestor. Cada gestor faz suas opções, não é isso? Né? O eleitorado diz sim ou não aquelas opções que foram feitas.
nós encontramos muitos serviços fechados, né, na saúde, muitos serviços fechados que funcionavam na educação foram fechados, né, encerrados. A assistência social estava com um certo grau de precariedade. Então foi assim em relação aos serviços, né? Lauro de Freitas é uma cidade que foi sendo montada, né? Foi sendo desenvolvida, colada em Salvador, portanto, até um determinado momento ela se confundia com um bairro em Salvador, né? Ela começou a se construir identidade, a sua identidade como município, apesar dela ter mais de 50 anos como cidade, o sentimento de pertencimento dela como cidade, ela foi sendo construída aos poucos, né? Porque essa proximidade confunde. E esse fato, ligado a outro, Lauro de Freitas, quando o Moema começou a gerir ela em 2004, Lauro de Freitas tinha 100 mil habitantes. 10 anos depois, tinha 140. 5 anos depois, já era 170. E hoje já são 210 mil habitantes. Dobrou. Dobrou. Então, é uma cidade que ela cresce do ponto de vista vegetativo, mas o crescimento vegetativo é mínimo nas regiões metropolitanas. Crescimento vegetativo é aquele que funciona, o casal tem um filho e meio na média, tem um filho no máximo 2. Então a população leva aí 50 anos para dobrar. Então o crescimento de Lauro de Freitas vem do processo migratório, gente de outras cidades que vem para cá. Então Lauro de Freitas, ela recebe a contribuição de empresários, donas de casa, trabalhadores, e que vão interagindo com o processo de formação da cidade, vão gostando e aqui vão ficando, como é meu caso. Eu andei por tantos lugares, não foi só porque eu vim aqui do processo político. Aqui eu, digamos assim, nos outros lugares eu gostei muito. Quando eu saí da África, eu nunca chorei tanto na vida como eu chorei quando eu saí de lá. Mas eu posso dizer que Lauro de Freitas é uma cidade apaixonante, né? A gente se apaixona por Lauro de Freitas. Eu me apaixonei, não é pelo físico, não é pela praia, não é pela pedra, não é pela piscina natural, não é pelo bar, é pelo conjunto, né? É um ar de sentimentos que você tem na relação com as pessoas, que você vai se apaixonando e diz assim, daqui eu não saio mais da minha vida. Eu quero ser enterrado ali em Portão também, quero minha reserva de lugar ali. Demorava tanto tempo para chegar na praia, agora com 5 minutos você chega na praia, aí não quer sair, né? Entendeu? Então, esse sentimento de pertencimento, Lauro de Freitas vai construindo nas pessoas que vão vindo aqui morando, empreendendo. Né? O pessoal fala muito da água de Alagoinhas. Você chega em Alagoinhas, você bebe aquela água de Alagoinhas, você quer ficar em Alagoinhas. Lauro de Freitas tem o quê aqui que atrai? Acho que é a água saborizada, é a cerveja artesanal, é a hóstia, é a oração, geral, né? é o atabaque, é tudo misturado ao mesmo tempo. É o feijão ali da Estrada do Trabalhador, é as muquecas da praia, tem uns tatu aí que a gente não pode comer, né? Não pode. Lá em Areia Branca. Eu não como não, eu só vejo o povo comendo e ameaçando. Eu vou chamar Semar, viu? Vou chamar Semar para vir aqui. Outro dia eu fui ali no Barro Duro. Rapaz, tinha uma lagoa lá. A gente fez um amigo nosso fez um festival de pesca numa lagoa lá, né? Aí você fala, Lauro de Freitas tem lagoa, tem gente que nem sabe. O pior é que quer ser candidato. Exatamente. O povo não conhece a cidade, não sabe nem que tem uma lagoa na cidade. Exatamente. E aí fica nesse negócio. Exatamente. Mas me conte uma coisa. Hoje a cidade cresceu, 200 mil habitantes, mas de funcionário, hoje a prefeitura está com quanto mais ou menos? Veja só. Direto e indiretamente. Tem uns estudos estatísticos vinculados a necessidade, é a discussão do tamanho do Estado, né? Sim. Quando a gente fala do tamanho do Estado, está se referindo ao Estado Nacional, Sim. Estado em si e prefeituras. Então, qual é o tamanho ideal de uma prefeitura para, digamos assim, atender ao que a população almeja? Vou dar um exemplo concreto.
que nós temos essa necessidade do tamanho do Estado, do tamanho que a prefeitura precisa ter para poder suprir as necessidades da população. Um exemplo concreto, Lauro de Freitas hoje tem aproximadamente 350 cuidadores nas escolas municipais. O que é um cuidador? Sim. Cuidador é aquela pessoa que está qualificada para ficar monitorando uma criança com deficiência que tem o direito de estar ali naquela sala de aula. Sim. Né? Esse é um problema social e de inclusão muito grave. Vocês sabem que tem escola particular que não aceita criança com deficiência. Isso. Muitas vezes os pais da criança com deficiência têm que entrar na justiça para poder aquela unidade escolar particular aceitar. E hoje o Lauro de Freitas tem 200 e... Dos 350. 350 cuidadores. A gente pode perguntar, Salvador tem cuidador? Não tem cuidadores nas escolas. Camaçari tem cuidador? Não tem cuidadores na escola. Quanto é que custa um cuidador para um município? Um cuidador custa, em média, para o município, com encargos e tudo mais, uns R$ 2.500 mês. Né? Vezes 350. Aí vai para aí quase 800, 1 milhão mês. Né? 11, 12 milhões ano. É um custo volumoso. Onde é que está o financiamento disso, do ponto de vista de política nacional? A política nacional de inclusão, a lei que se votou ali no Congresso, disse que as prefeituras, o Estado, é obrigado a ter esse cidadão, e tem que ser obrigatório mesmo, porque senão estavam dentro de casa, tem que ser obrigatório mesmo. Sim. Agora, onde é que está o financiamento disso? Não existe. Então, a prefeitura de Lauro de Freitas exerce com muito gosto, a prefeita tem muito gosto de fazer isso, é uma atitude de amor à sua cidade, àquela criança, àquela família que tem um deficiente na sua casa, porque se uma família carente, que não tem condições de pagar uma escola privada, tem uma criança com deficiência, um autista, qualquer nível de deficiência, o poder público não absorve, vai botar aquela criança aonde? Ela vai aprender aonde? Ela vai interagir com o mundo através de que espaço? Né? Então isso é um custo, sim. É um custo social que as prefeituras têm que assumir. A maioria não assume, Lauro de Freitas assume, mas o custo está de 11 a 2 milhões por ano. De onde vem o financiamento? Não tem financiamento para isso. Então, a discussão do tamanho do serviço social que uma prefeitura tem que desenvolver está muito ligado digamos assim, a perspectiva do gestor que está gerindo o que ela quer abraçar, né, de causas. A cidade. Você vê, o município tem CAPES aqui, né? Tem CAPES, tem o CAPES AD, tem o CAPES o infantil, né? Tem 3 CAPES aqui no município. A maioria dos municípios não tem CAPES. Isso é um custo. Vem recurso federal. É cofinanciamento. Então o município tem que bancar parte da despesa. Isso vai aumentando o volume de despesas que o município precisa ter. Então, nós temos um conjunto. Hoje o Lauro de Freitas tem 81 escolas. Dessas 81, 7 escolas são ensino integral. Né? Hoje nós temos uma política nacional de financiamento do ensino integral no país, não tem. Então, os municípios, para optarem por ensino integral, têm que bancar. E tem que se virar para ver de onde tira os recursos voltados para isso. Então, nós temos um problema, digamos assim, temos uma opção de gestão, que é ter serviços que a população não tem dinheiro para pagar, porque se eu não tiver CAPES, onde tem no seu familiar alguém que precisa colocar aquele serviço de orientação psicológica, assistencial e tal, remédios para serem dados, e se esse serviço não existe, essa família sem posses vai recorrer a quem? Não é? Então é preciso, digamos assim, que a gente faça essas opções, porque tem um conjunto de famílias que não pode, digamos, recorrer a outro meio que não seja o poder público, né? Bom, nesse sentido,
a discussão do tamanho do governo em determinado município está diretamente vinculado às ações que esse governo quer colocar a serviço da população, né? Então, hoje nós temos efetivamente esse serviço. Quando a gente diz assim, uma prefeitura tem quantos funcionários? A gente, só para dimensionar, quando a gente junta educação, saúde, social e o serviço público, sim, aqui nós temos 85% do que é do que é o serviço, do que é o custo. E esses serviços estão diretamente vinculados aos serviços que a população precisa, né? Esse aspecto ele é estruturante, porque nós temos hoje uma discussão nacional vinculada à reforma tributária, está se discutindo reforma tributária, está se discutindo previdência, quanto que os municípios devem pagar a previdência. Os municípios estavam pagando a previdência social 22% da sua folha para o INSS. Isso é muito, porque o município ele não é uma empresa que gera lucro e, portanto, tem sobra para... O município existe para poder prestar serviço, né? Então, teve uma discussão. O projeto de lei hoje, a Previdência do município de Lauro de Freitas e Moema, ela é membro, né, da Confederação Nacional dos Municípios, ela é dirigente nacional e estava nessas articulações nacionais. Então, o presidente Lula, ainda esse ano, deve estar recebendo um projeto de lei votado no Congresso, que diminuiu a carga tributária, pelo menos previdenciária, dos municípios. Lauro de Freitas deve estar saindo de 22 para 15, possivelmente, né? Se o projeto se mantiver do jeito que está. E tem outro aspecto vinculado a Lauro de Freitas, conforme eu falei há pouco. Quando eu morei em Alagoinhas tinha uns 70 mil habitantes, né? Naquela época, Lauro de Freitas tinha 30 mil. Em 2016, Alagoinhas tinha uns 150 mil habitantes. Hoje, Alagoinhas tem 160, 170. Lauro de Freitas tem 210. O que eu estou querendo dizer com isso é que a boa parte dos municípios no estado, eles vão crescendo, mas as prefeituras vão tendo um tempo de estar se adaptando àquele crescimento lento. Ailton, eu estava falando há pouco sobre essa questão desse crescimento urbano daqui de Lauro de Freitas, né? Vieram grandes projetos como o PAC, o Minha Casa Minha Vida, né? Para aqui para Lauro de Freitas, principalmente, que foi uma região que mais teve moradias, né? Construídas pelo governo Lula. E grande parte desse processo migratório, né, para Lauro de Freitas foi desse impacto dessas construções aqui no município. E eu penso que em nenhum momento se pensou, né, nesse movimento migratório, e eu acho que para o próximo gestor vai ser um grande desafio, assim como o Jerônimo está pegando as bombas de canhão de Rui, o ônus e o bônus. Eu acho que o próximo prefeito de Lauro de Freitas vai enfrentar esse grande desafio, que é o processo de mobilidade urbana, que é o processo de construção de novas escolas, transporte público, construção de novos postos de saúde nessas regiões que foram construídas novas moradias e que o município não se preparou. Não se preparou, não só o município, o projeto não foi preparado, tanto federal quanto municipal, né, de implantação do Minha Casa Minha Vida, ai meu Deus, falei o nome do projeto, esqueci, do PAC, né, que o projeto de aceleração de crescimento, não se pensou nisso, e hoje em dia a gente vê as realidades. Esse ano a gente começaram as aulas, né, você tinha falta, você nas escolas mais afastadas do centro, você tinha não tinha vaga, e aí você vai para as escolas de centro, tinha excesso de vaga, ou seja, uma realidade que está encontrando no município, que eu acho que o próximo gestor é que vai assumir essa situação. O que é que você pensa, né, como você já disse, serei
em resolver uma situação como essa, que eu sei que é complicado numa cidade que cresce, né? Que é natural o crescimento de Lauro de Freitas, termina sendo uma cidade de passagem também. Veja só, primeiro, a gente tem que agradecer a Moema porque ter tido a capacidade de trazer o PAC para Lauro de Freitas, né? O país tem 5.000 e tantos municípios. Deve ter tido, no PAC nacional, deve ter tido aí menos de 200 municípios incluídos no PAC. Então, a Moema é muito determinada. Então, ela foi lá e trouxe um PAC para aqui. Esse PAC acelerou, resolveu vários problemas estruturais urbanos nas condições, digamos assim, urbanísticas que Lauro de Freitas estava ali naquele momento e nos desafios mais urgentes que estava se vivendo. No caso de habitações, nós tivemos aí 10.000 habitações que Moema deu a chave para 10.000 famílias. A maioria dessas famílias eram aqui de Lauro de Freitas, né? Que você chega ali no Brisa, eu morava na Itinga, eu morava lá na Lagoa dos Patos. Você chega lá no Capiarara, também tem gente em todo canto aqui da cidade. Uma parte menor, o governo do estado, em função de algumas questões de desapropriação. E retirada também de morador de rua e alocou por ali. Mas isso é uma quantidade menor. Pessoas vir morar no município é mais um ativo do que um problema. Um país se desenvolve, um estado, uma cidade, a partir do povo que vai ali se estabelecendo. Por exemplo, Portugal agora está pagando, está dando condições para as pessoas irem para lá, né? A Suécia e tudo mais dá uma verba para quem queira morar lá. A Irlanda paga não sei quantos, né? Então, é um ativo. A gente tem que saber o que faz com esse ativo para não virar um problema, não é isso? Pronto. Esse crescimento acelerado, a prefeitura, a Moema foi fazendo algumas coisas, mas enquanto ela fazia 2, vinha 10. 2 vem 10, 2 vem 10. Resolve 2 problemas, aparece mais 8, mais 10. Isso é característico de cidades com o desempenho, o dinamismo populacional de Lauro de Freitas, né? Mas isso também fez com que Lauro de Freitas hoje fosse a 7ª economia baiana, né? Agora observem em que condições Lauro de Freitas passou a ser a 7ª economia baiana. Lauro de Freitas, diferente de Camaçari, diferente de Simões Filho, de Madre de Deus, de São Francisco do Conde, essas cidades da região metropolitana, Dias d'Ávila, elas receberam ao longo dos últimos 40 anos recursos públicos federais e estaduais em infraestrutura para elas serem polo de desenvolvimento industrial. Lauro de Freitas não recebeu R$1 nesse processo, né? Lauro de Freitas foi crescendo às suas expensas, foi crescendo a partir do pacto silencioso que foi sendo construído, da iniciativa dos empresários, da população que foi empreendendo, desse conjunto de pessoas. Moema, como gestora, a partir de 2004, ela teve a sapiência de acelerar apoios na área do ensino técnico e universitário. Eu sempre costumo dizer, se você for em Camaçari, você não vê ônibus lá lá tem universidade. Sim. Mas você não vê ônibus lá de outras cidades para estudar aqui. Você vai aqui nos centros de Lauro de Freitas, tá cheio. Inclusive, eles dão transporte para sair de Camaçari para ir para vir para cá. Eu acho que em Camaçari a faculdade fechou. A particular que tinha. Eu acho que tinha uma. Tinha uma, né? Então, pós-pandemia, claro que eclodiu. Tagner ainda falou? Foi. A gente entrevistou Tagner. Certo, e Tagner ainda falou que. Ainda mandou um abraço para você. Ainda falou que Camaçari estava sem faculdade. Fechou, né? Fechou. Então, com a pandemia, veio essa história do AD, né? O AD era uma. Sim. O ensino à distância. Havia um certo preconceito. Já passou, inclusive, tem mais aluno EAD do que exatamente. Aí depois da pandemia virou algo comum. A faculdade presencial já incorporou o EAD como várias já vira misto, né? É misto. É misto agora.
Mas Lauro de Freitas passou a ser, nessa gestão de Moema, uma potência na área, no ensino universitário na região metropolitana, porque recebe levas de estudantes aqui. No ensino técnico, Moema, com o governo Wagner, tem aqui o CEPETIC, que começou com 100 alunos, hoje tem mais de 1.000 alunos no CEPETIC aqui, uma escola de referência nacional. Sim. Os alunos do CEPETIC ganham prêmios nacionais disso. O IFBA, como eu estava dizendo, nós tínhamos 2 escolas técnicas na Bahia, que é a que eu estudei e a que Moema estudou. Hoje nós temos 33 escolas técnicas na Bahia, escolas técnicas federais. Temos 33. Nós temos 517 municípios, significa que nós temos 33 municípios com escola técnica. Um desses municípios que recebeu escola técnica foi Lauro de Freitas e não caiu do céu. Né? Se Moema não fosse lá bater na porta, traga o meu, 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 e ela trouxe para o coração da Itinga e é uma das únicas, um dos únicos institutos de ensino na Bahia especializado em engenharia de energia renovável e com ensino técnico em energia renovável. Então é aqui, na Itinga, no coração da Itinga. E tem cursos também periódicos, né, voltado para qualificar a mão de obra. Então, Moema transformou a Lauro de Freitas numa potência na área de ensino. E nesse ciclo de governo agora, de 2017 para cá, a gente vê muita gente vindo para Lauro de Freitas para ter serviço médico, seja na área de saúde pública, seja na área de saúde privada. O hospital do aeroporto aqui vai ser verticalizado, ele vai ser triplicado ali. Nós temos o 3º maior hospital público da Bahia, veio para Lauro de Freitas, agora na gestão dela, que é o Hospital Metropolitano. E se multiplicaram as clínicas, se multiplicaram uma série de serviços. Então, o que eu estou querendo dizer, além dos serviços na área de segurança, várias pequenas indústrias que estão aqui implantadas, vários distribuidores que se implantaram aqui. Então o município foi se desenvolvendo a partir de um potencial específico e em função da sua vantagem de localização, mas sobretudo por causa de uma política local. Só um dado para a gente verificar. Nos últimos 10 anos, Salvador perdeu várias empresas. Nos últimos 10 anos, Salvador perdeu 250 mil pessoas, saíram de Salvador. Isso não é, digamos assim, as pessoas saíram porque eu não gosto de Salvador. Quem é que não gosta de Salvador? As pessoas saíram de Salvador por ausência de condições de morar em Salvador, porque nós temos 10 anos de um governo que não se preocupa com o bem-estar da população. Se você perguntar assim, em 10 anos, quantos hotéis novos foram construídos em Salvador? Nenhum. Em 10 anos, quantos fecharam? Aí a gente tem que pegar a palma da mão, as duas, e sair falando. Tal fechou, tal fechou, tal fechou. Ondina era o quê? Uma passarela de hotéis. Quantos hotéis ainda tem Ondina? Na Barra, no Campo Grande. Então, Salvador passou a ter uma política de geração de emprego, de desconstrução de condições de geração de emprego na cidade, a partir de políticas bem concretas, vinculadas à política tributária, que extorquiu o pequeno, médio empresário, os moradores, né, os IPTUs lá em cima, as taxas de funcionamento lá em cima. Então, a cidade perdeu potência econômica em relação ao Nordeste. Quando você pega as estatísticas das capitais nordestinas, Salvador está lá atrás. Quando você pega a estatística de turismo, quais são as cidades que estão mais sendo procuradas por turismo no Nordeste? Salvador não está. Mas isso é em função de políticas que se desenvolvem na cidade. Essas políticas são silenciosas, né? Porque no silêncio das ações, Moema construiu na região metropolitana uma cidade que é potência no ensino universitário. Ao lado de Salvador, que tem a Universidade Católica, a Unifax, a Federal, vários campos, a UNEB, vários campos, mas aqui vem estudantes da região metropolitana inteira. No mesmo sentido em relação à medicina agora recente. De modo que esses desafios que a gente tem para enfrentar, eles decorrem do fato da cidade
uma capacidade de atrair população de modo extraordinário. Isso resulta em grandes problemas urbanos, que eu diria, em cima do que você está dizendo, o desafio para o futuro, para o próximo prefeito, né? Esse desafio vai estar assentado em cima de algumas soluções estruturantes definitivas que Moema vai deixar como legado. Por exemplo, o próximo prefeito não vai se preocupar com grandes obras de esgotamento sanitário, porque a cidade está sendo cortada. Inclusive, quando começou ia ser 100%, né? Agora não vai conseguir chegar tanto porque a cidade cresceu, né? Cresceu, exatamente. Você não consegue chegar em 100% porque a cidade cresceu. Aí vai, em vez de eu me preocupar com... Eu estou falando na primeira pessoa. Opa, vamos falar nisso. Em vez do próximo... Vamos falar nisso. Estou aqui me coçando para falar nisso. Bem, desculpe aí a expressão. Em vez do próximo se preocupar com 100%, vai se preocupar com 20%. É mais fácil captar recursos, que é um dinheiro caro. É uma obra difícil de fazer. E é uma obra que político normalmente não gosta de fazer. Eu digo porque, historicamente, o único prefeito esquecido na cidade de Lauro de Freitas é o Otávio Pimentel, porque foi quem fez a obra de esgotamento sanitário na cidade. Então, assim, porque o político até fala, vou fazer uma obra para enterrar. Muitos falam isso. Então, assim, é normal do político falar isso. E é, de fato, complicado. Você vê Moema fazendo, e fez isso, né? Você está falando de entregar quase 80% da cidade com esgotamento sanitário, enterrar essas obras, né? Ninguém está vendo, ninguém está conseguindo enxergar. E ter 4 mandatos. Né? E o desafio agora de fazer o que não conseguiu fazer em 2012, que é eleger o seu sucessor. Eu faço a leitura e tô perdendo muitos amigos por conta da minha leitura. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a informação e com a notícia. Né? Para mim é fato. Eu vivo disso, escolhi viver disso, não sou assessor de ninguém, sou jornalista e assim devo ser. A minha leitura é simples. Você tem uma oposição hoje que favorece Moema e o grupo dela, ao qual você faz parte, que está batendo cabeça, não escolhe o nome. Então para vocês é fácil. Enquanto eles não escolherem o nome, não tiver ninguém lá, vocês estão trabalhando e fazendo. E do lado de cá, Moema tem a facilidade de poder escolher o nome dela. Naturalmente, com a facilidade que vai ser a eleição, ela vai escolher o nome próximo que está entre você e Naide. E na minha cabeça, é você, essa pessoa, porque é quem entende da cidade, é quem viveu essa cidade e está mais preparado para esse desafio que o próprio Ari falou de enfrentar essa cidade, compreender essa cidade. A máquina hoje, da estrutura da prefeitura, vamos dizer, cargos estaduais, municipais e federais aqui, que está no contexto de vocês, a gente está falando de 20 mil cargos, vezes 2,5, 50 mil pessoas na cidade, hoje, vão votar direcionado com quem está com cargo federal, cargo estadual e o cargo municipal. 50 mil, então 120 mil eleitores que botaram voto na urna na última eleição. Meu chefe está falando de votar aí por 15 mil votos. Qual a dificuldade aí de vocês, que vocês vão encontrar, se vocês já conversam diariamente com esses 50 mil pessoas, de familiares de quem está, e qual a dificuldade que a oposição está dando, porque só conquistar, só essa caminhada dos 15 mil, o que você enxerga assim, para você que vai ser o candidato, ou se não for você, quem for a escolha, qual é a dificuldade que vocês acham que é a situação hoje que o governo, apesar de Moema falar, não é hora de discutir, vamos falar isso lá para frente? Nada. A gente já conhece de política. Ela já está preparando a eleição dela de senadora. Então não vai me dizer que não está discutindo a eleição de ano que vem. Então tem que ter um peso, né? O 26 já está sendo discutido, 24 não. Então vamos parar e pensar. Você é o nome... E você vai acabar agregando isso, tem um trabalho aí, você tem não é dificuldade, porque você é um nome leve, eu acho que você vai conseguir conduzir com facilidade os secretários que querem ser candidato, a própria Naide que quer ser candidata e que tem a vontade. Eu acho que você tem a capacidade de poder abraçar isso e conduzir, coisa que eu não estou conseguindo enxergar na oposição. Coisa que eu não estou conseguindo enxergar, eu não vejo uma pessoa lá capaz de conseguir agregar. Você é esse personagem que consegue agregar a base da prefeita. Eu consegui identificar em você. Lá do outro lado, não. Qual é a dificuldade que você acha que você vai encontrar para poder galgar isso e ser o próximo prefeito da cidade de Lauro de Freitas?
Você tá me apertando sem me Não, abraçar. não, não. Agora foi ele, viu? Bota até uma água, bota até uma água aí. Bota até uma água pro secretário. Bota mais água aí. Agora foi ele. Acho que essa água devia ser saborizada. Né? Não é de Alagoinha, né, Paulo? Não é de Alagoinha, mas É de Lauro, é de Liga Lauro. da Política. É de Lauro. Não, E veja aí, só. mas eu tô errado na minha leitura. O meu gosto, você não está de todo errado. Bom, Moema, eu acho que ela está certa no elemento. É preciso, digamos assim, concluir alguns processos que não foram concluídos nesse processo de gestão. Só destacando que, diferente dos 2 primeiros mandatos, Moema assumiu em 2004 com Lula no governo. E logo depois entrou Wagner, e que deram um impulso econômico no Brasil, se preocuparam com o desenvolvimento local, ao nível das prefeituras, em políticas públicas estruturantes. O local onde as pessoas moram são em suas cidades e, portanto, é preciso que o governo federal se preocupe com isso e dirija políticas públicas em parceria com os prefeitos. Mas isso acabou, porque veio o golpe com Temer, Moema enfrentou o golpe, ela era deputada, Sim. e quando ela assumiu a prefeitura aqui, foi com Temer no governo federal. Sim. O que é que Temer fez com o presidente? Trancou tudo quanto é torneira e provocou um desemprego imenso no país, né? A Bahia foi um dos estados que mais sofreu no governo Temer e no governo Bolsonaro, em termos de desemprego. Destruiu a cadeia produtiva inteira da química petroquímica na Bahia e impactou, sobretudo, os empregos na região metropolitana de Salvador. E não transferiu recursos para os municípios. E depois veio a pandemia. Então, nesses 6 anos que encerraram em dezembro recente, né? Em 2022, o município de Lauro de Freitas viveu com a capacidade que Moema teve das gestões anteriores de ter feito projetos e esses projetos estarem sendo executados agora. Ela deixou vários projetos prontos, com dinheiro em caixa. Foi o caso do esgotamento sanitário, foi o caso da macrodrenagem, que está sendo finalizada e preparou o município para as grandes chuvas, né? A gente está vendo que o efeito climático está acontecendo no Rio Grande do Sul e por aí fora, essa onda do calor e por aí. Nova York, eu vi esse final de semana, Nova York. Debaixo d'água, Debaixo né? d'água. Debaixo d'água. Então, Lauro de Freitas, Moema foi preparando para esses problemas serem minimizados. Bom, e aí ela foi resgatar esses projetos, né? Mas esses 6 anos ela viveu com a capacidade que tinha de trabalho aqui. Aí ela precisa fechar esse ciclo e ela está buscando essas parcerias junto ao governo federal, ao governo do estado. O governo Rui também assumiu o governo também com o golpe, também com Bolsonaro, e Rui foi um grande governador lidando com os seus próprios... Só com Dilma e exatamente. o restante foi. Então, o que é que a gente tem? Agora que Moema está procurando as grandes parcerias, no sentido dela pegar, finalizar esse processo, rearrumando a cidade. Nós temos uma malha viária envelhecida e é uma cidade que precisa ser reestruturada nesse sentido. Ela está procurando recursos para isso. Esse processo de trabalho é um trabalho árduo, contínuo. Ela vai concluir, sim, esse processo. Ela está concluindo grandes projetos estratégicos por município, como a Orla, como aqui o centro da cidade. Entrega antes da eleição? Acredito que sim, né? Deve estar sendo licitada agora esse Ela ano. sempre faz isso. Né? Acho que Acredito. sempre, o finalzinho das gestões dele de Moema é um presente para tudo quanto é lado. Então, É de uma sabedoria danada, né? não, mas é a maturação dos processos, né? Ela queria ter entregue em 2020, Sim. quando terminou o primeiro mandato, ela queria ter entregue. Só que havia uns impedimentos legais de tratar a Orla, agora está sendo finalizado esses impedimentos legais, e aí vai se concluir. Mas nesses desafios administrativos, é o que estamos discutindo aqui. Lauro de Freitas com a dimensão
que ela tem e com os problemas de crescimento populacional acelerado, se resolveu vários problemas estruturais e é preciso de cuidar de outros, né? A mobilidade é um deles. Ela está discutindo a nível do governo federal. A gente pensava que o projeto da duplicação aqui da Girino era um determinado valor. Foi o triplo do valor. Por que foi o triplo do valor? Porque a adutora da Embasa ela não vai poder ser deslocada. Vai ter que se fazer elevados ali. Então isso vai ser um custo elevado. Então o custo vai ser maior. Então o foco dela, nessa discussão com o governo federal, é a duplicação da Girino. É um custo elevado, mas resolve pelo menos os dois grandes problemas que a gente tem no município. Que é essa desafogar a Estrada do Coco, mas cria um outro grande benefício para Lauro de Freitas, que a gente imaginou que a metropolitana ia criar imediatamente um novo grande vetor de desenvolvimento da cidade. Imaginávamos, seria natural, mas não aconteceu, né? A gente imaginava que também, em função da crise econômica, não houve investimentos nesse período. O governo Bolsonaro, não sei o que, ninguém estava investindo zorra nenhuma mesmo. Mas essa duplicação da Girino cria um novo vetor de desenvolvimento para dentro da Itinga. Porque ali é uma região que tem muitas áreas livres capazes de surgir grandes empresas ali, com a capacidade de gerar emprego para toda a Caixa d'Água, aquela região toda ali, né? Toda aquela região dali. Caíque, por ali tudo. Então, a gente está apostando muito nisso, né? Moema pautou em 2000 e quem elaborou o documento para entregar no Ministério foi eu, que era o chefe de gabinete dela. Eu tenho esses documentos guardados. Em 2015, a gente elaborou as primeiras solicitações de duplicação da Girino para o governo federal. E, quando entramos aqui em 2017, entregamos no governo do estado a solicitação da duplicação, que foi agora no final do governo Rui. Ele se debruçou sobre isso e agora estamos discutindo, ele como ministro, estamos discutindo essa duplicação. Então, é uma obra importantíssima para a cidade, que cria esse desafogamento e cria um novo vetor de desenvolvimento. Isso nos permitirá também fazer um estudo sobre a mobilidade da cidade. Onde é que a gente vai fazer cruzamento de viadutos para ligar um lado da cidade a outro? Qual é o lugar melhor? Como é que vamos circular? Ela precisa se conversar, né? Esse lado, o lado de lá, eu costumo falar muito, o lado de lá, o lado da orla de Lauro de Freitas e o lado de dentro de Lauro de Freitas. Eu costumo muito a Estrada do Coco divide isso mesmo, né? E esse vetor, o transporte público também vai passar pela Girino, a ideia é fazer isso? Sim. Tirar isso da Estrada do Coco? Não exatamente tirar, mas, digamos, fazer uma divisão de circulação, né, de rotas aí. Ela vai dali do Bambuzal, né? Ela entronca, irá entroncar lá na Metropolitana, e vai sair e desembocar cá da estação de metrô. Exatamente. Como é que está a situação da orla de Lauro de Freitas, né? A gente tem um embrólio muito grande ali, né, com o processo federal e que desde do início da terceira gestão da prefeita, ela vem falando que vai sair, e passa ano, muda ano, e o processo ele não avança, né? Como é que está esse processo neste momento? Como é que talvez seja um desafio para o próximo prefeito também? Não. Já teve mais longe. O projeto agora está na fase de projeto executivo, e possivelmente a lei do eixo Ipitanga, né? Sim. Ele deve ser licitado ainda esse ano e deve começar a obra aí no início do ano que vem. Então aquele trecho vai ser resolvido. O trecho de Buraquinho ainda está em discussão. Talvez fique para depois. Mas o trecho de Ipitanga certamente é o que vai sair. Vilas Buraquinho é outra história. Fica em outro processo. Então aquela área ali vai estar resolvida. Então, do ponto de vista dos projetos de mobilidade, tem uma relação forte com a duplicação da Girino, que certamente vai sair,
Mas a gente precisa fazer um estudo de fato desses cruzamentos da cidade. Lauro de Freitas é diferente das cidades que surgiram como cidades, né? Que foi um bairro que foi se estendendo. As cidades que se constituíram como tais, elas foram se planejando, tem ruas largas, mesmo as secundárias são largas e tal. Aqui mesmo as principais, elas são tanto quanto estreitas. Então a gente vai ter que ter muita criatividade para e muito diálogo com o setor, tanto a população como os setores produtivos, para procurar soluções, encontrar soluções definitivas, né? Bom, isso dito, tem a questão da política, né, que você estava... Exatamente, eu já ia falar. Aí tá esperando. Eu já ia falar, não me respondeu, secretário. Não estou fugindo, não. Ele não esqueceu, não. Não estou fugindo, não. Não esqueça lá, não olha esqueça só. de mim. Lauro de Freitas tem um negócio muito particular, né? Em algumas cidades, as oposições elas são dispersas no sentido do conceito da política. Em Lauro de Freitas, a oposição ela se divide muito, mas ela tem uma espinha dorsal, né? Que a caracteriza muito bem. Toda ela são viúvas de Bolsonaro, né? Todos eles fizeram uma campanha aguerrida para Bolsonaro. E de vez em quando ficam chorando aí que Bolsonaro está à beira da prisão. O que é que significa Bolsonaro para as nossas vidas no cotidiano? Um presidente que destruiu o país na relação internacional, um presidente que destruiu empregos, um presidente que, em vez de falar em paz e livros, falava em armas e violência, né? Um presidente que usou da religião e da fé para estar enganando as pessoas, né? Porque quem tem fé, quem tem amor no coração, não fica promovendo, né, o ódio, a violência e armas, né? São contradições aí. Então essa turma da oposição nossa é tudo viúva de Bolsonaro. Então você acredita que a oposição hoje é bolsonarista? Quem não está no governo é bolsonarista. Mas eles fizeram campanha aberta, né? Não tem nenhum deles que não fez, né? Nenhum deles que não derramou lágrimas porque Bolsonaro não foi eleito. E todos eles apostaram também nessa mesma linha dorsal, espinha dorsal, em ACM Neto. ACM Neto foi um prefeito que teve, digamos assim, na região metropolitana ele teve uma influência muito grande. Ninguém nunca fez oposição a ACM Neto como prefeito. E eu nunca tive voz para também, assim, minha posição no processo político não me dá lugar a isso. Mas nos bastidores eu sempre falei para a nossa turma que, assim, uma cidade, ela não come asfalto, ela não come lâmpada bonita, ela não come uma orla que é feita para andar, né? Então, a ACM Neto reestruturou a cidade de Salvador, porque os prefeitos anteriores, João Henrique e os prefeitos anteriores a ele, destruíram, né, a cidade sem colocar nada no lugar, no sentido... Bom, qual foi a prioridade de João Henrique? Nada, né? Nem o social e nem a infraestrutura da cidade. 8 anos, né? Nem geração de emprego, nem promoção do desenvolvimento. Mas servidores públicos têm saudade dele. Pois é, exato. Então, nesse sentido, uma prioridade que ele deveria ter é a prioridade, né? E ele teve dinheiro para isso, porque os nossos governos, o governo Lula, o governo Dilma, nunca segregou prefeitos. Então, o prefeito ACM, a partir dos nossos governos, teve todo o apoio. Agora, você falou duas espinhas dorsais, tá? Bolsonaro e ACM. Na eleição passada, a ACM Neto ganhou em Lauro de Freitas. Mas como é que fica isso? Mas é isso que eu estou me referindo. Mas é isso que eu estou me referindo. Ele não teve oposição. Ele se construiu. Ele tem uma televisão para isso, todo dia ele falava nisso. Ele se construiu como um excelente prefeito, né? Ele montou a cidade de Salvador. Parabéns pela Praça Bonita, pela orla que as pessoas podem andar, pelo asfalto que ele toda hora troca, né? Até quando não precisa ele troca. Parabéns por isso. Agora, como é que está a educação de Salvador?
uma das piores do Brasil. Como é que está a saúde? A saúde de Salvador não chega a 40% de atendimento. Cadê a assistência social dentro da cidade, né? Nós tínhamos em Salvador, e era uma referência nacional, Salvador tinha uma economia vinculada às praias, que era o dono do restaurante que ficava na antecosta, era o barraqueiro que estava ali na coisa. A justiça proibiu. Salvador tem É minha grande crítica em relação a seria isso. bastante Eu feliz. bato direto sobre Pois isso. ele poderia muito bem ter feito grandes áreas de barracas no asfalto, afastar o asfalto. Que é o que vai ser feito coisa na Lauro de e tal. Freitas. Que é o que vai ser O feito projeto Lauro de Freitas é assim, pensa desse jeito. Exatamente. Tirou de lá, botou cá e todo mundo fica gerando renda, riqueza e atração. As pessoas vão com seu cooler para a praia, vão com sua farofa, porque não tem alternativa. Você deixa de ter a cidade se movimentando. Um turista vai chegar em qual praia de Salvador para sentar e aproveitar? Não tem serviço. Acabaram os serviços. Então, nesse sentido de geração de emprego e renda, de cuidar das pessoas, a nota dele é 0 em Salvador. Agora, Ailton, esse negócio de segregar, porque a oposição aqui está com Bolsonaro e a situação está notadamente estaria com Lula. Não, eu estou falando... É que a gente vive uma situação meio sui generis, né, Lauro de Freitas? A gente tem um PL que faz parte da base da prefeita. Durante a campanha, a prefeita fez campanha para Kátia Bacelar, que é uma bolsonarista declarada do PL. Ela, inclusive, deu entrevista aqui pra gente, ela que montou a nominata aqui do PL, tudo a favor de Bolsonaro. Você tem os partidos evangélicos cristãos e os candidatos do Republicanos, da Igreja Universal, do PSC, que são bolsonaristas. Então a gente não pode dizer que... Não, mas vamos lá. Vamos e voltar. Vamos lá. Vai e volte aí nessa situação sui generis de Lauro de Freitas, que inclusive... É diferente. Que inclusive vai ser uma articulação política sua também, de segurar essa base para a próxima eleição. Nós temos os condutores e os conduzidos, né? Sim. Processo político. Então nós verificamos várias situações aqui que as pessoas foram induzidas a determinado posicionamento político. Quando eu me refiro à oposição, é que eles são condutores. Esses conduzidos, se você verificar hoje no dia a dia, as pessoas estão dizendo, é verdade, aquilo ali não era o caminho, né? E 70% da população de Lauro de Freitas rejeitou aquele caminho. Eu estou dizendo que alguns estão dizendo, é verdade, aquilo não era o caminho, porque esses 30% de Lauro de Freitas que votaram em Bolsonaro, boa parte dele está arrependido, né? Porque a gente não teve a maioria votando nele, tivemos a minoria, né? Nesse sentido, se o recorte fosse hoje, o Bolsonaro teria muito menos votos em Lauro de Freitas? Muito menos de 30%, com certeza. E eu tô me referindo a isso porque o conceito de organizar a cidade, uma cidade como Lauro de Freitas, o conceito que a gente precisa para ela, do meu ponto de vista, é o conceito de uma cidade humana, de uma cidade que construa laços entre o seu conjunto de habitantes. É preciso a gente discutir com o empresário e a sua capacidade de ampliar o seu investimento na cidade, e ele ter condições para fazer isso, mas ele tem as suas principais necessidades tá em outro lugar que não é dentro da cidade somente. Ele precisa de uma política nacional, ele precisa de juros mais baixos, ele precisa de financiamento bancário. A maior parte do empresário de Lauro de Freitas vive a partir da sua autocapacidade de investimento. Quer dizer, se nós tivéssemos condições de ter políticas onde incentivasse mais, nós poderíamos aumentar em 30%, 40%, 50%, até 100% essa capacidade do nosso empresariado de investir e gerar emprego para a nossa gente. Isso é o que eu diria que para que a gente possa construir grandes correntes voltadas
para construir um desenvolvimento sustentável no nosso município. Esse sentido de ter uma cidade humana integrada entre todos os seus habitantes não está dentro do conceito. Me permita citar, por exemplo, pelo menos em linhas gerais, o dono de um grande rede atacadista. Sim. Um grande supermercado daquele ali, sendo implantado dentro da Itinga, no coração da Itinga, mata todos os pequenos mercados que tem ali. Pequeno no sentido amplo, né? Aqueles mercados Sim. que tem ali no coração ali, Sim. que gera emprego, gera renda, e se reproduz a partir do que as pessoas estão ali no seu entorno, né? A população ali mata todo mundo. Então, esse conceito de empresário bem-sucedido, grande empresário que vem para a cidade revolucionar, ele vem para aproveitar a capacidade de geração de riqueza da cidade, expandir seus negócios, e eu acho que se exploda. Eu sei que quem quer ganhar a eleição não está preocupado com o adversário, mas você enxerga que lá, daquele bate-cabeça que está acontecendo na oposição, opa, quem é o nome? Rapaz. Aí você fala os termos assim. O que foi? Não estão batendo cabeça, mas estão batendo cabeça, meu povo. Você entende, né? Eu ia te fazer outra pergunta. Se eu estivesse mentindo, pode dizer, Paulo, você está mentindo, mas estão batendo cabeça. Pelo menos é o que se vê publicamente, né? Na verdade, você está constatando um fato. Eu digo, Ailton, eu sempre fiz política nessa cidade desde 2002. Eu parei em 2012 com o Márcio. Márcio me fez respirar outros ares, eu fui conhecer o Brasil, a Bahia, e fui fazer política em outros lugares. Eu voltei para ser o narrador. Não quero ser o Galvão Bueno, mas eu sou o narrador dessa história. Eu quero contar a história. E para contar a história, eu estou ouvindo a história. Sim. Por exemplo, eu até hoje eu tinha uma crítica. Eu falava, os candidatos sinal de frente estão preocupados com projeto de poder, não projeto de cidade. Me desculpe, porque eu estou te ouvindo agora e estou percebendo que de fato existe um projeto de cidade, tem um pensamento. Vai acontecer a partir de 1º de janeiro, peguei a caneta, você tem o que fazer. Tem pessoas que querem ser candidato, por achar que a Lua nasceu. E não sabe nem o que fazer. A Lua nasceu. Mas e aí, meu campeão? 1º de janeiro de 2025, você é prefeito, pega a caneta, faz o quê? Não sabe. Essa que é a minha preocupação com a cidade que eu amo. Gostaria muito, hoje não moro em Lauro de Freitas, gostaria muito de voltar para Lauro de Freitas. Mas para voltar para Lauro de Freitas, muita coisa precisa mudar. Porque eu estou chateado com a cidade, com muita coisa que, de fato, não cabe mais. Eu quero qualidade de vida. E se eu não vou pegar qualidade de vida atravessando a Estrada do Coco, demorando 1 hora. Não existe qualidade de vida nisso. Teve um dia que eu morava em Lauro de Freitas, eu decidi ir para Salvador, porque eu tive que ir para Salvador 6 vezes. Sabe o que é pegar essa paralela Estrada do Coco 6 vezes? Aí chegou na 6ª vez, eu preciso morar aqui. Não tenho condição. Porque minha vida não ficou só Lauro de Freitas, ficava aqui e lá. Então, eu queria entender de você, assim, só desse povo lá. Não é escolher adversário, não. Mas você compreende hoje que quem está pensando mais nisso é o próprio empresário, o Teobaldo? Ou você acha que existe a possibilidade de surgir alguém, você falou do bolsonarismo, de vir um bolsonarista, alguma coisa assim? Como é que você enxerga todos hoje? Eles são, né, bolsonaristas. Todos são bolsonaristas. Todos eles. Agora, sim, eu não ouso fazer essa avaliação por eles, não. Acho que eles têm que se entender ou não se entender, né? Acho que tem alguma coisa... É melhor, né? Não, acho que tem algumas coisas complexas, né? Em qualquer ambiente da política tem algumas coisas complexas. Assim como também do nosso lado, no grande arcabouço cá do nosso lado, tem coisas complexas, né? Eu não sou o único pré-candidato, pré-candidato. Né? Vai ter que construir muita coisa. Tem César é pré-candidato, Décimo é pré-candidato, são da base, Tito Coelho, tem Rosalvo, aí do meu partido tem Naide, e tem um vice-prefeito. O Rosalvo não é o vice, não? Rosalvo não é o seu vice, do não? Coração, né, de muita gente. Então, é complexa do lado de lá, é complexo do lado de cá. E nesse aspecto, o complexo do lado de lá é que tem figuras que têm carreira política e que não podem morrer. Sim. Né? E a partir do papel que ela exerça
nessa conjuntura municipal, morre mais um pouquinho, né? Aí, por exemplo, Mirella foi deputada, foi vice-prefeita, rachou com a prefeita, estava com Otto, rachou com Otto, aí foi para União Brasil. Foi para a União Brasil, está lá. Assim, para a carreira política de uma ex-deputada, ter um papel secundário num colégio eleitoral importante vai ser bom para a carreira política dela? Acredito que não. Se ela tiver um papel secundário. Vale a pena voltar a ser vereadora? Como um processo, um deputado voltar a ser vereador? Parece que não. Então tem situações complexas em função da carreira política de cada um, né? Aí tem Matheus. Matheus foi candidato a prefeito, depois foi candidato a vice, tentou eleger a mulher vereadora, não conseguiu. Essa eleição vai ser crucial para ele. Se ele tiver uma posição secundarizada, também é uma situação complexa, né? Para ele. Teobaldo também Teobaldo tem, digamos assim, um universo mais propício. Ele é empresário, ganha o dinheiro dele. Se ele vier a ser candidato, ele promete um bocado de coisa, mas o foco dele é mais supermercado, mais supermercado, mais supermercado, todo dia abre um supermercado, então mais supermercado, e o pequeno empresário do lado dele que se lixe, e não é só quem vende feijão e farinha não, porque dentro do supermercado vende roupa, então quem vende roupa ali do lado se lasca. Vende eletrodoméstico, a pequena loja que vende móvel também se lasca. Então, é um empresário, é um ramo de empresário sugador. Uma coisa é você ter um grande mercado numa via que passa gente de todo lado, como a Estrada do Coco. Outra coisa é você se incrustar, né, em bairros com economia própria, como a Itinga, como Areia Branca e tal, que essa é a intenção desses grandes atacadistas, que acabam matando o micro, pequeno e médio empresário de bairro, desses grandes eixos. Então, é uma situação complexa no lado deles. Do nosso lado, ainda que tenha complexidade, eu diria que tem facilidades de acomodação, né? Temos um bloco de vereadores e lideranças políticas que têm carreiras políticas próprias, interesses legítimos próprios, e que nada melhor do que conversar e orar bastante, né? Rezar bastante. Você já está preparado para orar bastante com eles? Aí eu estou falando em situação complexa. Fala pra gente, você que está dentro lá do processo, como é que você enxergou a cassação de Débora Regis? E se você enxergava nela uma adversária forte? Olha só, tem aquelas pessoas que tropeçam no seu próprio caminhar, que ali foi o caso. Ela foi ingrata? Acho que sim, né? Porque... Você que acompanhou esse processo, desculpe, não cortando sua pergunta. Você que acompanhou esse processo, né, da ajuda de Moema, né? Tanto de fazer a carreira política dela, de montar o partido, né? Você estava na secretaria neste momento, quando Paulo ainda perguntou, levou muitas pessoas daqui, quando ela sai prefeita. Mas, rapaz, não estou dizendo que foi por isso. Rapaz, o povo vai estar chateado comigo, não fica com esse mal não, rapaz. Então, nesse processo político no qual Moema ajudou, sim, de fato, é notório isso, e os dados da transparência estão aí para dizer a verdade. Você acha que ela foi ingrata em todo esse processo? E olha só, Moema é uma grande mãe, né? Moema ajuda, ela ama a cidade, né? Todos nós, e esse grupo político que nós temos, ela trata a todos com muito cuidado, e alguns ela trata com mais cuidado,
E Débora, de fato, ela tratou ao longo do tempo, não foi da política, ao longo do tempo, com muito mais cuidado. Por exemplo, quando Moema foi para o governo do Estado, Moema levou poucas pessoas para... Porque ela não tinha cargos. Ela foi ser secretária dentro de um governo que estava montado, não foi de um governo que estava começando. Então, os lugares já tinham sua conformação, né? Então, ela levou 6, 7 pessoas quando ela foi para o governo do Estado. Ela não levou mais porque não teve mais como levar. E dessas 6 ou 7 lugares que ela tinha, ela levou duas pessoas de Débora, que foi ela própria e o marido. Então, é tratar com cuidado, né? Porque ela preteria um conjunto em relação a essas 2 pessoas. Eu próprio, a pedido de Moema, várias vezes, foi marcar audiência e dialogar com o então deputado que era presidente do PL na Bahia. José Carlos Araújo. Não me refiro ao federal, me refiro ao estadual, que o federal mandava ela conversar com o estadual, que era o Manassés, à época. Que era o deputado Manassés. Ah, sim, Manassés. E várias vezes a gente teve ali com o deputado e ela foi negociar o partido, a Débora. E quando montou a chapa no município, Débora tinha os votos dela, mas não tinha gente ao lado dela. Débora tinha que ir para um partido para se eleger. E ela botou na coligação com o PT. E Débora se elegeu por conta daquela coligação, né? Mesmo sendo bem votada, se ela tivesse... não se elegeria em outro espaço. E depois Moema deu todo apoio para o mandato dela e tudo mais. E aí, nas vésperas, ela acha. Quer dizer, cada um é responsável pelos seus atos, né? Cada um tem seu travesseiro e reflita sobre os atos que teve. Isso não tem nada a ver com o processo de cassação dela. Ela não foi cassada porque, digamos assim, alguém pagou para ela ser cassada. Moema pagou. Eles falam em perseguição. Que perseguição? O processo eleitoral funciona assim. Existe uma legislação, temos um marco legal. Ali foi um ato político ou jurídico da cassação? Plenamente jurídico. Plenamente jurídico. Quando eu fui candidato a deputado estadual, minha conta não foi aprovada e eu tive que provar que eu tinha uma situação concreta. Um pouco até semelhante à situação objetiva dela. Em 2010, eu tinha um comitê que eu assinei o contrato do comitê, foi, primeiro, um exemplo, 1º de julho e tal, e tal, e tal. Aí o dono da casa disse, eu vou te ajudar. Esse primeiro aluguel você não precisa me pagar, você só me paga a partir do segundo. Como é que justifica? Está aberto sem pagar o aluguel. Quando eu fui prestar conta, eu assinei junto com ele que eu devia. Ele tem que dar como doação. Isso. Aí o primeiro mês estava lá o buraco. Isso. Aí eu apresentei o recibo de pagamento do segundo, do terceiro, do quarto, por aí foi. Aí entra como se fosse doação. Ele tem que declarar a doação daquele valor para sua campanha. Exatamente. Aí minha prestação foi glosada. Aí eu tive que entrar com o processo, fui até ele, ele me deu o recibo de doação, assinou, tererê, foi uma falha, a gente prestou, pronto, foi aprovado. Retificou. No caso dela, ali está claro, nos autos, relato dos advogados, de que ela gastou X e provou menos X, né? Digamos, ela gastou 100 e prestou conta de 50. Só que no teto, ela prestou conta no teto que ela, como vereadora, tinha direito. Só que ela deixou evidências dos outros gastos. E a defesa dela, ao defendê-la, disse, não, a gente gastou, mas foi doação. Aí, bom, cadê os recibos de doação? Cadê a comprovação? Então, ela não foi cassada, não foi porque João, suplente, Maria, alguém desejava ou alguém pagou. Porque ela estava irregular em relação à legislação que permitiu que ela fosse candidata.
Então ela foi cassada por isso, somente por isso, e nada mais que isso. Assim como teve outros casos de cassação por outros motivos. É o caso do deputado estadual dos cachorros, como é o nome dele? Marcel Moraes. Marcel Moraes. Isso. Ele foi cassado por quê? A Assembleia Legislativa da legislatura passada, Passada. 3 caíram, né? 3 caíram. Então foram outros motivos, não foram esses. O Né? dele Foram foi a outros. questão do castramóvel lá. Caixa móvel, abuso do poder econômico. Que ele não sei o continuou não sei o fazendo. por alguns elementos. Então, a legislação que normatiza o processo eleitoral, o funcionamento dos mandatos, é para ser obedecida. Ela não obedeceu. A justiça, não tem justiça eleitoral, para que existe a justiça eleitoral? Para julgar, né, casos que não se encontrem dentro da norma legal. Então a justiça alcançou, podia não ter alcançado, eventualmente alguém poderia não ter denunciado, assim como ela fez várias denúncias contra o processo eleitoral da prefeita, e que todas elas foram defendidas porque eram mentiras. Aí também alguns partidos fizeram denúncia contra o abuso do poder econômico que ela fez, e aí a justiça o alcançou. Então a responsável pela cassação dela é ela própria, que não obedeceu à legislação, e ninguém mais. Não tem esse negócio de perseguição, não. Maravilha. Aí primeiro eu queria agradecer a sua assessoria, porque a gente combinou Que uma aula, hora. viu? Que aula. A gente combinou uma hora. Já tem mais, Bem mais. Estamos chegando em 2, meu chefe. Estamos chegando em 2. Agradecer a paciência dos seus assessores. Que a gente falou, não, uma horinha, a gente fala tudo. Rafa tá ali, ó. Já tem uma hora que ele tá ali só botando, acabou. Fique tranquilo. Mas tem muita história, né? Tem Porque, muita na história. verdade, Não, foi conhecer um lado do Ailton Florencio que as pessoas não conhecem, né? Talvez até sua assessoria não conhecia algumas histórias de Ailton, né? Mas foi maravilhoso poder conversar com você, né? E dialogar nesse momento importante aqui na Liga da Política. Você concorda comigo agora? E espero... Você concorda comigo agora? Espero. Se você Vou analisar, ainda tem minha análise. Me deu um real pra apostar. Ele tá atacado agora. Ele tá pra apostar. atacado. Meu filho que tomou café foi eu. Do Dá um real pra do- apostar. Só quero um real pra apostar. Olha, deixa eu lhe dizer. Você já brincou de resta 1? Resta um. Sim, já. Já é resta 1? Já é do meu tempo. Do PT só tem 2. Resta um. Então, resta 1. Você vai no resta 1. Chegou a hora ruim, chegou a hora ruim. Chegou a hora ruim. Infelizmente. Meu chefe, vamos lá. Suas considerações finais. Queria que você deixasse o recado aí para quem teve a paciência de ficar essas 2 horas aí nos assistindo. Foi muito bom, papo enriquecedor, uma aula. Não sei se a mesma falou. Parabéns e seja bem-vindo. A casa é sua. Fique à vontade. Quem quiser vir, né? Se você puder falar para a própria Naide, que ainda não veio vir, a própria Moema, se quiser vir. Essa casa aqui é democrática. A gente está aqui para ouvir todo mundo. Pro povo de Lauro. Aqui, exatamente, né? para o povo de Lauro. A gente precisa contar essa história. O nosso papel aqui é esse. E dar espaço para que vocês contem a sua história. Sua história é bem grandinha, você ficou 2 horas, viu, chefe? Ele ficaria Acho que eu mais. tenho que ser mais conciso. Não, foi ótimo. Aqui, como não é programa de rádio, não tem negócio cronômetro correndo atrás, não. Suas considerações Rafael que finais, chefe. lute. Bom, primeiro agradecer a vocês e também parabenizar pelo ineditismo, né? De vocês terem feito essa estrutura aqui em Lauro de Freitas. A cidade merece ter uma estrutura e uma iniciativa dessas que vocês tiveram, então parabéns. Persistam, porque acho que vocês vão ter grande sucesso nesse processo. É uma estrutura maravilhosa. Convido a quem não veio vir, convido a quem vocês não convidarem a se convidar. Tem grandes personalidades no nosso município que eu acho que pode ter em vocês um veículo de divulgação na área das religiões no município. Eu sou católico, mas eu digo que o papel das religiões na nossa cidade é extraordinário. Não importa qual matriz religiosa que você esteja professando sua fé. É preciso que a gente tenha fé, mas tem que ser uma fé engajada. Não pode ser uma fé vã. Tem que ser uma fé que acredite no outro, que acredite no amor ao próximo, que acredite na nossa capacidade conjunta de construir. E a maioria das nossas igrejas, aliás, todas as que eu conheço, elas têm uma capacidade extraordinária de se inserir na comunidade
e construir algo novo ali onde ela está inserindo. E nós estamos falando de pastores, de missionários, de militantes da Igreja Católica, de matriz africana, que estão ali aos pouquinhos tentando fazer algo diferente através da fé, do amor ao próximo, dentro desse contexto que a gente vive hoje, de muita violência e de muita desagregação. Porque esse conceito de globalização, né, de comunicação na palma da mão, trouxe muita desagregação. As pessoas, em vez de olhar para o outro, ficam olhando para um celular. Em vez de ouvir o que você está dizendo, ficam ouvindo a mensagem ali muito rápida, né? Esse dinamismo que hoje é o processo de comunicação. Então, as igrejas têm um papel estruturante, fundamental. Eu acho que é uma matriz de comunicação importante, que eu ousaria dizer que era interessante vocês ouvirem aqui nessa bancada, porque tem trabalhos extraordinários que desde a missão mesmo de evangelização até outros trabalhos sociais que eles fazem por aí. Estou citando isso, assim como eu posso falar dos nossos militantes na área da cultura, na área do esporte, em diversos aspectos da nossa vida, do nosso empresariado. Todos bem-vindos. Pronto. E aí, últimas palavras, nesse momento, né, porque eu quero me convidar para vir outras vezes. Não abra a gretinha não, que a gente vem. Aproveite e deixe suas redes sociais também aí, quem quiser lhe seguir, ver seu dia a dia, acompanhar o Ailton Florencio na cidade de Lauro de Freitas. Isso. Bom, então, Lauro é uma cidade que eu diria que tem mais desafios do que qualquer outra que eu já conheci. E por onde andei, as experiências que eu acumulei por aí me trazem, digamos assim, um olhar, eu diria que capaz de contribuir muito como eu venho contribuindo no dia a dia da nossa cidade. Eu gosto de falar da nossa cidade porque essa propriedade que Lauro de Freitas tem de abraçar e se deixar abraçar é extraordinária, e isso nos estimula a sempre dar um pouco mais de nós para esse processo. Então eu acredito que a gente vai ter condições de juntos, esse desejo que todos nós externamos aqui, de ver os grandes problemas resolvidos, assim como os pequenos também, encontrar o lugar deles estarem sendo resolvidos, de encontrar lugar para ser a melhor cidade da região metropolitana para se viver, uma das melhores da Bahia, uma das melhores do Brasil, e essa base a gente já tem. Nossa prefeita Moema contribuiu muito para a gente já ter essa base. Nas questões de geração de emprego e geração de renda, valorização do que a gente tem, do nosso meio ambiente, esse conjunto de elementos que não dá para a gente conversar aqui como se estivesse fazendo um plano de governo, mas essa capacidade que temos coletivamente de dialogar é que nos dá esse impulso para a gente querer a cada dia trabalhar mais e ter a contribuição de todo mundo, né? Acho que tem um elemento que é parte desse programa, e vocês são muito inteligentes nesse processo, porque vocês instigam quem senta aqui para falar. Então, a gente tenta. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Então, nesse processo de construir uma cidade melhor, a gente tem que ter essa capacidade de falar, mas também tem que ouvir bastante. Sim, exato. Cada um, em qualquer lugar que mora, independente do seu lugar na cidade, de renda, de cor, de raça, de gênero, de religião, cada um tem, digamos assim, algo a ensinar e algo a aprender. E essa construção coletiva que vai fazer da gente uma cidade melhor sempre. E é isso que a gente busca, né, no dia a dia. Então, dizer aos ouvintes, a rede social nossa, Ailton Florencio 13, né? Que é o nossa... Que é o número que te persegue, né? Desde os 13 anos. Desde os 13 anos, né? Pois é. Entendi. E às vezes eu chego num ambiente de restaurante e vou sentar, quando eu olho é 13. Eu não sei se é quem chega antes de mim que procura. Você já busca a mesa, né? Mas assim se vai. Bom, prazer, Cissa, te ver pessoalmente, né? Eu te via. Já tenho contato. Achava você bonita na TV, pessoalmente. Obrigado.
Bom, obrigado. Maravilha. A gente Paulo. agradece. Vamos ficando Muito por aqui, obrigado. meu povo. É isso, gente. E até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau. Sempre não